Terrorista Renato Freitas. Violentamente pacífico. Salve, salve, Mauro Lopes. Quanto tempo, meu irmão? Pois é, que saudade, camarada. Saudades, saudades. Ainda aqui, que bom, no dia seguinte ao Dia da Consciência, e chamei também outra lutadora, outra também frequentemente acuada não, acusada, frequentemente tentam intimidá-la, não aí em Curitiba, mas em São Paulo, né? A vereadora Luana Alves do PSOL, dois combatentes da luta antirracista da liderança jovem preta do país. Luana Alves, oi Luana. Bom dia Mauro, bom dia Renato, bom estar com vocês, gente, nessa manhã de quinta-feira, pós-20, né? Tô aí escutando você tá falando da situação do Renato, eu lembro bem, teve muita gente supostamente de esquerda que correu para acusar, sem entender o que era história, era evidente o que era história, né? Enfim, bom dia para todo mundo, valeu Mauro pelo convite. Vocês se Bom conhecem, dia, Luana. Conhecemos? Sim, já temos muitos abraços, trocamos muitas ideias, já caminhamos pelas ruas de São Paulo, já frequentamos muitos eventos e pelas ruas de Curitiba. Compartilhamos mesas, né? E de Curitiba também, verdade, né, Lu? Legal. Sim. Além de serem duas jovens lideranças pretas do país, Luana no PSOL e Renato Freitas no PT, ambos integram em seus partidos, e isso é sempre bom esclarecer atualmente, a chamada ala esquerda dos dois partidos, né? Que tem visões bem distintas em relação a uma série de assuntos. Renato, deixa eu mostrar, saiu um mini doc sobre esse episódio, que foi realmente muito marcante. Você quase foi caçado na ocasião, quase foi caçado e sofreu uma torrente de acusações da extrema-direita, da direita e, como eu falei, de segmentos progressistas também. Vamos lá. Invadir uma igreja! Eram liderados pelo vereador Renato Freitas. Renato Freitas. Tem que botar esse bandido na cadeia, caçar esse miserável. Eles estão mostrando o ódio que eles têm aos cristãos, essa que é a verdade. Recebi a notícia de que um vereador invadiu e interrompeu uma missa católica, usando até de violência. Criminosos, porque são criminosos, ter invadido um templo religioso durante uma cerimônia. O mundo gira mundo, né? Até as pedras se encontram, o tempo é rei. Uns dias atrás, por eu ter entrado nessa igreja, disseram que eu estava invadindo e desrespeitando. Ele invadiu uma missa com um grupo de gente ruim que anda com ele. Deus nos livre dessa gente! Essa igreja foi construída por pessoas negras porque não podiam entrar na igreja dos brancos em Curitiba. E por isso a população escravizada e aporreada construiu essa igreja, a igreja dos negros. Uma igreja nossa. E hoje a gente está na cerimônia de posse do novo padre, com as chaves da igreja, para fazer, ou não é, Michael? Ou não é, Giné? Para fazer a entrega simbólica das chaves para o padre. Na tradição bíblica, a chave não era para fechar, era só para abrir. Não invadimos a igreja nunca. Nós entramos nela porque ela é nossa casa. Sobretudo essa daqui, a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. A sua bênção, Padre, firmeza total, como que estamos? As chaves foram entregues por vocês. Então, quer dizer, a casa é nossa, aqui e lá. A parceria existe. A gente doa um pouco e recebe muito. A gente recebe lições de vida. Aqui eu vejo a dignidade humana acontecendo. Buscamos a mesma coisa que vocês aqui. Dignidade humana. Estamos aqui hoje em manifestação, em solidariedade ao nosso parceiro Moise, nosso irmãozinho que morreu violentamente por conta de uma violência racista
nenhum imigrante europeu seria amarrado, torturado, espancado à luz do dia, sob as vistas das outras pessoas. Tá aí, muito legal, um mini-doc de cerca de 10 minutos. Estou colocando aqui no chat, quem quiser assistir o mini-doc todo, tá aqui o link, vai direto lá no canal do Renato Freitas no YouTube. Detalhe, Nossa Senhora do Rosário dos Pretos é o nome da igreja em Curitiba, onde os pretos não podiam entrar. Construíram a igreja e aí acusaram Renato e outros pretos e pretas de irem lá atrapalhar a missa, fazer ato de violência. Renato, como é que surgiu esse mini-doc aí? E qual que está sendo a repercussão dele? Foi lançado agora, semana passada, né? Sim, sim. Olha, surgiu da necessidade, surgiu de um último ato, né? Um desfecho, né? Porque, por incrível que pareça, quem veio ao nosso socorro no primeiro momento foi a própria igreja, né? O padre da igreja foi até a Câmara dos Vereadores, pediu para que os vereadores não fizessem ali o processo de cassação, confeccionou cartazes, protestou lá na frente. Depois disso, o bispo veio também ao nosso socorro, fez uma nota dizendo que a tentativa de cassação, a minha pessoa era um oportunismo político, que conhecia e reconhecia a minha luta. Daí, o padre Júlio, Frei Davi, e tantos outros membros da Igreja Católica conseguiram fazer com que eu fosse visitar o Papa lá na cidade de Assis, na Itália. Eu fui, foi uma visita muito legal, troquei uma ideia, troquei muitas experiências. E agora, por último, mudou o padre da igreja, né? O padre que estava, que é o Luiz Haas, né? Esse do fato saiu logo depois, né? Daí veio um outro padre, esse outro padre já veio mais velho, já veio debilitado, acabou morrendo. E agora veio um terceiro padre, né? Que é o Padre Abel. Um abração para o Padre Abel, inclusive, uma pessoa maravilhosa, vocacionada, e que já de imediato nos procurou antes de tomar posse, me convidou para ser a testemunha dele e assinar a posse dele enquanto padre, né? E mais que isso, né? Com a presença do bispo que estava ali, né? O bispo Dom Peruso, nos convidaram, enquanto núcleo periférico, né? A entregar a chave da igreja para o novo padre que estava tomando posse, né, num ato simbólico, né? Então, eu achei muito bonito e a gente achou que esse foi, de fato, o último capítulo dessa novela, né? Para contar ela da melhor forma, do dia da manifestação até o dia em que a gente entrega as chaves. Eu acho que daí a gente encerra um ciclo, né? Daí a gente achou necessário registrar isso, fazer uma retrospectiva de todos os principais acontecimentos para que a gente consiga dissolver, dirimir, resolver, na verdade, essa mentira, essa fake news que foi encalacrada e que foi impregnada pelas redes do Zapistão, né? Uma questão crucial. Este que aconteceu lá com o Renato, ele é mais uma evidência escancarada do racismo que atravessa a sociedade brasileira e que, olha, atravessa da extrema-direita a setores progressistas, que, como eu disse, o Renato foi acusado, inclusive, por setores progressistas. Renato e Luana são dois marcos, duas referências da luta contra o racismo. Se Renato teve esse e outros episódios na luta contra o racismo, né? Violência policial, tantos episódios, a Luana também em São Paulo, né? A Luana foi o grande motor da primeira cassação de um parlamentar no Brasil por racismo. O vereador Camilo Cristófaro, ex-vereador agora, né, cassado em 2023 na Câmara de Vereadores de São Paulo, por ação. Porque, Luana, eu lembro... primeiro, vou fazer duas perguntas. A primeira, você lembra, foi marcante para você esse episódio da igreja, lá do Renato, em 2018? E segundo, você achou que você ia conseguir a cassação daquele racista lá em São Paulo? Conta como é que foi isso. Olha, Mauro, primeiro sobre a pergunta em relação ao episódio envolvendo o Renato. O que me surpreendeu, na verdade, não foi o fato em si, foi a rapidez extrema da crítica a nível nacional,
que é uma coisa que eu só vejo com pessoas negras, assim. É uma coisa que, claro, né, todo mundo é passível de crítica, figuras públicas também. Nós não estamos pedindo imunidade à crítica, de forma nenhuma. É nosso dever, nosso papel escutar o que tiver que escutar. Agora, eu nunca vi, né, tanta rapidez, tanto ódio, tanta virulência para ir para cima de uma forma tão massiva de alguém. Poucas vezes eu vi do que no caso do Renato, assim. E todas as vezes que eu vi isso, foram contra mulheres e contra pessoas pretas. Assim, então isso é uma coisa que para mim já me deixa muito com o pé atrás. Depois eu fui entender, fui ver a própria manifestação do padre local, fui entender que era uma igreja histórica da população preta, como tem em diversas cidades. Aí o negócio ficou muito evidente o que estava acontecendo, entendeu? O que estava acontecendo era um ataque orquestrado para tentar caçar o mandato dele. Era óbvio que era isso que estava rolando, né? E aqui em São Paulo, quando o vereador, ex-vereador agora, Camilo Cristófaro, falou aquela frase na Câmara Municipal de São Paulo, eu não sei se todo mundo aqui vai se lembrar, mas ele, enfim, no áudio, né, vazado, ele falou, eles limparam e não lavaram a calçada, é coisa de preto. E aquela frase reverberou num plenário com dezenas de pessoas, no meio de uma CPI que eu participava e ele também participava. Eu te juro que quando eu vi, para mim passou tipo 1 minuto da fala dele em silêncio. Mas depois que eu fui ver que a minha reação foi muito rápida, Mauro. É porque quando a gente lembra, né, foi uma coisa meio inacreditável. A minha reação foi rápida de pedir a suspensão da sessão e, assim, no minuto seguinte, a gente já começou a coletar evidências, provas, né? E aí foi uma confusão danada. A gente teve que correr atrás do vídeo em que ele falava isso, passar uma lista com o nome das pessoas presentes para serem testemunhas, e fomos até o final. Muita gente dizia que não ia acontecer. Muita, Mauro. Da direita e da esquerda. Assim, mas não foi pouco, não. Foi uma galera que falou isso nunca vai acontecer. No máximo, ele vai ter uma suspensão, uma advertência. Mas a gente sabia que era caso de cassação e que tinha clima político para cassação. Mas não pelo clima político da Câmara que seja bom, não. Mas pela opinião pública, principalmente da população preta. Assim. A gente sabia disso. Essa é uma questão que você traz, Luana e Renato, que é assim, imagine se fosse um homem branco entrando naquela igreja. Imagina, o que aconteceria? Nada. Outro dia vi um jornalista branco, pegou um líder político preto, e para fazer a crítica a ele, eu fiquei chocado. Essa história é um negócio muito impressionante. Né? Falou o seguinte, você fica aí fazendo crítica ao governo, quero ver se você sair candidato, quero ver você sair candidato nas próximas eleições e para cada ponto percentual, para cada 10 pontos, eu te dou 10 mil reais. Uma coisa que, imagino, se esse jornalista teria ousado fazer isso com um homem branco. Jamais. O negócio de um racismo aberto, explícito. É o tempo inteiro, né, Renato? O tempo inteiro. Tá fechado o microfone. Olha isso. É o tempo inteiro, Mauro. E olha aqui, você fez uma pergunta, imagine se isso aconteceu. Olha aqui, eu até abri a notícia aqui. Bebidas e vaias. 5 ações que ofenderam os católicos em evento de Aparecida. Bolsonaristas atacam jornalistas com palavrões. Bolsonaristas bebem durante evento religioso em ambiente sagrado. Bolsonaristas desrespeitam o momento da consagração, xingando o bispo, dando a entender que o bispo era comunista porque ele citou a palavra, ele falou de acabar com a fome. E mistura o clima eleitoral com o dia santo, porque daí o próprio Bolsonaro foi lá tentar ganhar voto, e violência contra um rapaz vestido de vermelho. Então, violentaram, xingaram o bispo, beberam dentro da igreja, tentaram ganhar voto dentro do lugar, agrediram pessoas por estar usando roupa vermelha, pessoas brancas, da classe média, ignorante, hipócritas religiosos, fizeram isso sob as câmeras. E ninguém mais fala disso. Não foi um marco na história da religiosidade brasileira, Mauro, durante o momento eleitoral. E daí,
tentaram me colocar de bode expiatório para dizer que a minha manifestação contra a morte do Moisés Kabagambi, do Durval Teófilo, do Quintino Correia, que o grito por vida, o clamor pela vida que nós entoamos dentro da igreja era desrespeitoso. Isso foi um absurdo, foi de um oportunismo cínico, que, por nossa sorte, por nossa fé, a igreja não comprou. Porque se a igreja comprasse junto com os hipócritas religiosos da direita, e infelizmente junto com a política partidária de esquerda e de direita e de esquerda, e muitas vezes, eu estava trucidado. Agradeço muito a Luana, agradeço a Elaine Mineiro, do Quilombo Periférico, agradeço ao Suplicy, pessoas que, num primeiro momento, já se posicionaram, já fizeram a leitura e já começaram a enfrentar a onda de fake news. Porque dentro do meu partido mesmo, do PT, e eu faço aqui, claro, a referência ao Suplicy, que também é do nosso partido, né? Mas aqui no PT municipal e estadual, o PT fez uma nota, Mauro, falando que eu tinha que pedir desculpa para a igreja, para o PT, que o PT não... Pô, que sacanagem! Tava lá todo mundo do PT, tava lá até a Carol D'Artória, tava lá a atual vereadora Jorge Praça, aparece até na imagem ali, estavam várias pessoas ali, e todo mundo ficou com medo de falar que estava. Todo mundo, opa, já que o cara está sendo destruído, ele vai ser caçado? Não é eu que vou falar que eu também estava. Daí, infelizmente, muita gente recuou e tentou tirar o time de campo, eu fiquei sozinho. E daí ainda veio o Lula para cá, pô, em vez de ir lá e falar pro Lula, ó, Lula, o que aconteceu foi isso, e o Lula é uma pessoa sóbria, lúcida, é a maior liderança dos últimos tempos entre todos os estadistas. É claro que o Lula tem total capacidade de compreensão crítica, de entender a nossa luta e entender o que acontecia ali naquele momento, mas não. Foram lá e falaram, não, Lula, o negócio é o seguinte, o cara foi imaturo, o cara colocou os religiosos contra a gente no momento eleitoral, o cara desrespeitou a igreja, o cara não sei o que, pô, daí chegou o Lula aqui da entrevista, o Lula falou, olha, menino, falo como um pai para você tem muito que amadurecer, errou, tem que pedir desculpa para os seus religionários aí de partido, para a igreja, pelo amor de Deus. E outra, não trata a gente como criança, irmão. Lá nos Estados Unidos, uma forma de serem racistas com os negros, sabe como que é, Mauro? É chamá-los de boys, de garotos, mesmo com 40, 50 anos. Sabe por quê? Porque o meu boy, filho, né? A pessoa fala, meu filho, né? Essa visão do dono, do tutor. O boy, o garoto, está numa fase de desenvolvimento, não está sob o domínio de suas faculdades mentais. É um incapaz do ponto de vista do direito. Então, você chamar as pessoas de incapaz, mesmo que nessa perspectiva paternalista, é muito violento e muito racista. E isso aconteceu muito comigo. A Juliana Alves comentando aquele episódio que eu fiz referência aqui, que o Pelegon Playboy se valeu do racismo recreativo. É isso aí. É isso aí. Olha, eu queria chamar... Coisa feia, né? Coisa feia. Foi muito feio isso. Tem que ser dito. Ah, não. Coisa feia, filho. Como você entra num debate, que eu dou meu carro, que eu dou meu dinheiro, que eu dou o meu FGTS, que eu dou minha poupança, que eu dou meus 2 cabritos. Ah, mano. Que preguiça. Eu fiquei chocada, gente, juro. Eu tinha visto as pessoas falando, eu falei, não é possível que a pessoa falou isso. Aí eu fui ver o vídeo e é evidente, foi contra uma pessoa preta, né? Uhum. Feio, muito feio. Espero que tenha aprendido algo desse episódio todo. Espero. Agora, vamos mudar de assunto, mas antes só para dizer, de fato, Renato, você tem razão. Quando teve aquele episódio da igreja, eu procurei vários dirigentes do PT, da direção municipal de Curitiba e da direção estadual do Paraná, e ninguém... Não, eles topavam na entrevista, contanto que fosse para falar que se tinha errado. Eu falava, não, tô fora, não vou dar palco, não. Não vou dar palco para condenar o Renato. Ninguém da direção do PT, nem municipal, nem estadual, topou dar uma entrevista fazendo a sua defesa. Ninguém, impressionante. Foi muito impactante para mim aqui. E alguém perguntou aqui no chat, Mauro, se fizer uma outra nota,
para pedir desculpa por ter se equivocado, me colocado na fogueira, fizeram não, hein? Ninguém pediu desculpa, todo mundo fingiu que não aconteceu. O pacto do esquecimento, que é o pacto da branquitude. Luana, começo contigo, depois com o Renato. Eu queria conversar com vocês sobre a questão do futuro da esquerda. A esquerda sai derrotada dessa eleição municipal, né? Sofreu uma derrota contundente na eleição municipal. Parte da esquerda com uma campanha no espírito do chamado Frente Amplismo, não é? O próprio Boulos, o primeiro turno, depois o segundo turno melhorou, mas o primeiro turno da campanha do Boulos com os gatinhos, e sem falar da questão da Enel de maneira contundente, um programa bem de centro, né? E aí depois tentou fazer uma guinada no segundo turno, e isso aconteceu pelo país todo, e você já tem uma demanda no PT, para o PT e mais ainda para o centro, né? Que o negócio é a frente ampla, isso é sinal de que precisa ampliar ainda mais e tal. Acho que daqui a pouco vai entrar o Bolsonaro para essa frente ampla, do jeito que ela vai ampliando. E mesmo no PSOL, eu vejo hoje movimentos no mesmo espírito. Inclusive, vejo gente do PSOL falando em voltar para o PT, né? Em voltar para o PT para entrar no campo do lulismo. Como é que você vê a crise da esquerda e qual o caminho para a esquerda depois dessa derrota e do cenário que se abre? Mauro. Opa, deu uma congelada na imagem da Luana, peraí. Vamos mudar, então? Enquanto a gente espera a Luana descongelar, vamos com o Renato, que não está congelado nesse momento, e aí depois a gente volta para ela. Renato, dirijo a pergunta a você. Olha, Mauro, que pergunta, hein? Eu até falei que o microfone estava desligado aqui, eu falei, uau, porque realmente esse é o X da questão, né? Nós, de fato, diminuímos, né? A gente está sofrendo um revés gigantesco, porque não é o fato que ou a gente estagnou ou a gente diminuiu. O fato é que a extrema-direita tem crescido em progressão geométrica, né? Então, olha o que foi o sucesso do partido do Kassab, né, do PSD, olha o sucesso que tem sido o PMDB, mesmo no meio de um descrédito político em que as pessoas atacam o antigo modelo e que, portanto, são contra o sistema, como a gente viu em eleições de Marçais e Quetais. Mesmo nesse cenário, a gente não conseguiu enfraquecer o centrão trazido aí pelo PMDB e partidos tradicionalíssimos na corrupção brasileira. Mesmo a pauta anticorrupção estando na ponta da língua de todos os candidatos, a gente não conseguiu atacar, enfraquecer esse tipo de gente. Por quê? Porque a gente fez coalizão com eles, né? Em alguns lugares, né? Porque a gente optou pela frente amplíssima, que abarca, inclusive, essas pessoas em cargos estratégicos dentro do governo federal, desde Caixa Econômica até Ministério das Comunicações, e aí por diante. Então, a gente fez uma opção de fortalecimento do inimigo. Cria corvos e eles te sacam os olhos. Dentro da aliança ampla, o PT não consegue trazê-los para a esquerda. Pelo contrário, eles nos trazem cada vez mais para a direita, de modo que a gente se descaracterize. E se descaracterizando, a gente perde força popular. A gente deixa de ser a opção do sonho, da utopia, da luta contra o status quo, das coisas que estão aí, da ordem estabelecida. E delega essa função de sonhador, de utópico, de radical e etc., para outros. Como não tem ninguém organizado de forma massiva, acaba indo para a extrema-direita. Olha só, aqui em Curitiba, a candidata a prefeita, teve 48%, 43%, teve bastante voto. Foi para o segundo turno. Da extrema-direita, os dois eram apoiados pelo Bolsonaro. A Grêmio, né? A Grêmio, isso mesmo. Cristina Grêmio. Ela foi lá e disse, com todas as letras, Luana, no horário eleitoral,
eu sou contra o sistema. Agora, o que essas pessoas não falam é o que é o sistema, né? Mas ela quase foi eleita dizendo que era contra o sistema. Que loucura! O que é esse sistema que ela é contra? E o Marçal também falava, os candidatos que estão aqui, o consórcio comunista, não sei o quê, eles são todos do sistema, fazem parte do esquema, e não sei o quê, eu sou contra o sistema, estou aqui. Quantas outras candidaturas Brasil afora não foram eleitas com a bandeira antissistêmica e eram da extrema-direita? Porque nós viramos a salvaguarda das instituições, da ordem das coisas e do status quo. E é claro que, nesse sentido, tem representantes muito melhor que nós para salvaguardar o status quo. Então, a gente foi secundarizado nessas eleições e espero que a gente encontre o nosso rumo, de fato, para as eleições de 2026, porque foi sintomático, né? A eleição de 2024, isso, quem não faz autocrítica, faz autópsia, né? Então, espero que nesses 2 anos a gente consiga debater nesse sentido. Legal. Luana, quero muito te ouvir, porque o PSOL nasceu de um racha à esquerda do PT e hoje a gente vê uma parte do PSOL se abrigando debaixo do guarda-chuva. Eu vi que a Luana já está online, então eu passo. Opa, tá. Não, agora vocês Vai. Me escutam, né, gente? Super, vamos lá. Queremos Maravilha. É que eu tô a caminho da Brasilândia, tô no meio da Marginal, passei pelo CDP de Pinheiros, presídio, então o celular cai assim por ali. E assim, gente, para falar um pouco sobre essa questão, né? Eu concordo muito com o Renato quando ele fala da consequência da tal da tese da frente ampla. Porque o que é argumentado pelas pessoas que defendem que a solução para a esquerda é cada vez mais moderar o discurso, dar uma pausterizada, dar uma centralizada. A justificativa seria de que a gente está perdendo espaço. Porque isso todo mundo reconhece. Vamos partir de onde a gente tem consenso. Estamos perdendo espaço. Consenso? Beleza. Qual que é a saída para isso? Uhum. Existe quem acha que a saída é se aproximar do discurso moderado. A eleição de São Paulo, Mauro, com todo o respeito que eu tenho ao esforço feito pelo Guilherme Boulos, pela direção de campanha, essa tese se provou errada na prática. Na prática. Se teve 10 vezes mais recurso, se teve inclusive apoio do PT em primeiro turno, e na prática, e desde o primeiro turno, né, coisa que não tinha tido em 2020, o PT só foi apoiar no segundo, porque tinha tido candidato próprio, e mesmo assim você teve mais ou menos a mesma porcentagem de votos. Agora, eu não acho, tem gente que acha que foi os mesmos votos, aí eu não concordo. Eu acho que foram outros. Eu não acho que foi assim que não cresceu. Eu não tenho pesquisa, é difícil pesquisar isso porque voto é secreto. Mas honestamente, Mauro, conversando com as pessoas, tendo sido parte da campanha, eu não saí da rua. Não saí nesses meus 4 anos de mandato, mas em especial na eleição. Eu não acho que simplesmente não cresceu. Eu acho que mudou de público. Eu acho que nós perdemos voto de 2020, em especial para o Marçal. Nós perdemos votos de protesto, que tinha tido na candidatura de 2020. Assim, que é um voto antissistema, que é um voto que não necessariamente vai se identificar tanto com os pressupostos teóricos da direita, nem da esquerda, mas tudo bem, porque também nem todo mundo tem esse acesso desse tipo de conhecimento, né, teórico profundo, mas são pessoas que se identificavam com o Boulos lá atrás, porque ele é um cara que veio do movimento de moradia, que é um cara de um movimento radicalizado. Pô, só de você ser de um movimento de moradia, que faz ocupação, você já é antissistema, de certa forma, entendeu? Agora, quando você tem uma linha, inclusive de marketing, de esconder isso, o que fica de diferente, de novidade, né? De coisa que tem um caráter, um traço antissistêmico. Assim, então isso é uma coisa importante. Pô, e sem contar que eu acho que recuar muito, assim, é muito ruim, porque as pessoas não são bestas, Mauro. As pessoas não são bobas. Assim, elas podem, às vezes, não ter um conhecimento formal de determinadas coisas. Agora, pensa assim, Renato. O Ricardo Nunes, que foi nosso adversário da direita mais em si do centrão que ganhou, ele fazia uma campanha do
do pânico moral, do terrorismo, né? Então ele martelava na propaganda dele de rádio, de TV, uma fala antiga, mas nem tão antiga assim, do Boulos no podcast, falando que era a favor da descriminalização das drogas. Era um trecho, que é a voz dele, você vê que é a voz dele falando, eu sou pela descriminalização das drogas. Pá! E o Ricardo Nunes repetia isso. Pô, gente, se o adversário repete isso, para mim é ruim você recuar. Por uma questão, inclusive, pragmática. Por várias questões. Primeiro, que ele vai chegar mais longe falando isso. Então, você recuar dizendo não sou mais a favor, inclusive vai ter um alcance menor do que o outro falando, por uma questão prática de recurso. Agora, tem uma outra questão que é, a pior coisa é você não ser leal ao que você pensa. E as pessoas sabem disso. Eu acho que fazer recuos tão rápidos, assim, profundos, porque essa questão de drogas é profunda, inclusive tem a ver com a luta antirracista, porque ser pela descriminalização, é ser pelo desencarceramento, é ser contra todo um sistema que tem a ver com a polícia militar. Você fazer uma mudança tão rápida, e o Boulos chegou e falou, não sou mais a favor, para mim, Mauro, isso gera mais desconfiança do que apoio. Isso perde um pouco de autenticidade. Eu conversei com muita gente que se declarava eleitor do Marçal, Mauro, que a primeira coisa que a pessoa pegava, sabe o que era de material meu, Renato? Pegava um adesivo pela legalização das drogas. A pessoa pegava um monte, assim, sabe o adesivinho que tem ali, que coloca a posição pela descriminalização tal, e tinha meu nome, o número e tal, e a pessoa pegava um monte e falava, e aí, né, conversava comigo, eu falava, vamos votar no Boulos? Não vou votar nele não, vou votar no Marçal. Eu falei, então, mas vamos tentar entender por que você quer votar no Marçal, você sabe o que ele falou em relação às drogas, ele tem uma visão punitivista, não, eu sei, não gosto muito disso, mas ele tá falando contra o sistema, ele tá falando que ele vai mudar radicalmente, o Boulos, eu até votei nele em 2020, mas para mim não tá descendo agora. O que eu acho? O que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que para nós da esquerda, na situação atual do mundo, que o emprego tá muito ruim, principalmente nas grandes metrópoles. São Paulo é uma cidade difícil pra caramba de morar, entendeu? São Paulo é uma cidade que você paga caro pra morar, fica muito tempo no ônibus, tem pouco acesso à saúde, a cidade tá ruim pra caramba. É melhor a gente ir pra cima, entendeu? Não tem porquê a gente tentar aguar o nosso discurso, ou então colocar aquela linha, eu também não gostei do amor por São Paulo. Gente, assim, eu gosto dessa cidade, mas quem mora na periferia de São Paulo não ama essa cidade, assim. A cidade tá ruim, você sente muito mais raiva, entendeu? Então, eu acho que conectar com a indignação das pessoas, porque nós somos os únicos que podemos fazer isso de verdade. A direita, ela faz de uma forma cínica, de uma forma distorcida, se coloca como antissistema, mas eles nunca vão poder ir até o final da luta antissistêmica, porque eles são o sistema no limite. Agora, nós podemos ir. Por isso que eu acho que a gente não fazer esses recuos é importante, inclusive, por uma questão de responsabilidade histórica. A gente deixar com que a direita acolha, abarque uma indignação antissistêmica e justa das pessoas, é a gente permitir com que essa indignação desague para o nada, para o abismo. Na verdade, para formar base para ideias neofascistas. É isso que pode acontecer. Então, acho que é importante a gente reconhecer isso, né? E eu acho que o que aconteceu aqui em São Paulo, claro que existem diversos fatores, Mauro. Eu não estou dizendo que se o Boulos tivesse sido hiper radical no debate, a gente ia ganhar. Pode ser que não, Ricardo Nunes era a máquina. Era usar a subprefeitura, dinheiro uso da máquina pública para fins eleitorais de uma forma bizarra. Então, não garantiria que a gente ganharia. Entendeu? Não é isso que eu estou defendendo. Agora, eu acho que quando a gente disputa eleição, óbvio, a gente quer ganhar, mas a gente também quer fazer avanço. A gente também quer fazer o que a gente chama, né, de disputar os corações e mentes na campanha. Mesmo que a gente perca eleitoralmente, a gente conseguir disputar corações e mentes já é uma forma de vitória. Agora, a gente não ganhar na eleição e não ganhar no avanço de corações e mentes é muito ruim, entendeu? Exato, então, assim, Luana, desculpa a minha palavra meio dura, saca? Desculpa mesmo. É porque eu ainda estou um pouco na ressaca eleitoral. Hã? Eu concordo muito com você, Luana, eu também acho. Ou, no mínimo, a gente não desperdiça a experiência. A gente acumula forças, organização, a gente mantém no peito das pessoas acesa a chama da esperança, quando a gente ousa ser aquilo que a gente verdadeiramente é. E isso, se não nos der a vitória agora, se a gente não tiver um olhar apenas para o próprio umbigo, nos dará a vitória amanhã.
E essa vitória não precisa ser pelas minhas mãos, pelas suas mãos. Pode ser pelas mãos dos próximos, sem problema nenhum, sem que a gente precise se encaixotar num pragmatismo e aparecer com a forma, com um sorriso e com o rosto que eles querem, como se a gente fosse meramente um produto de marqueteiro. Olhe, por exemplo, essa campanha, todo mundo fala, é tapa. Campanha feia da peste. Pô, parece a inteligência artificial da Magalu. A pessoa cheia de propostinha decorada ali para repetir, para depois dizer eu sou a única que... Se eu pedir para 10 estagiários fazer um monte de proposta louca, eu também consigo ficar repetindo igual doido. Agora quero ver quem vai ter coragem de dizer de verdade. É aí que mora o radicalismo. Dizer de verdade, opa, para implementar essa daqui no transporte público, vou ter que enfrentar uma gigantesca e estabelecida máfia do transporte, que financia campanhas, que intervém de forma ingerente dentro da administração pública. Se foi para comprar isso aqui de moradia, putz, eu vou ter que ou me aliar ou enfrentar a especulação imobiliária de São Paulo, que no caso já tem esse, entendeu? Mostrar as contradições e as dificuldades. E não só ficar cuspindo inteligência artificial propostinha pré-moldada. Não colou. Isso daí já não cola mais. A população já não quer mais. Os tempos que a gente vive, Mauro, ou se é quente ou se é frio. O morno está sendo vomitado. E o Boulos, infelizmente, tentou caminhar para o morno e acabou sendo também vomitado. Não é um dado menor o fato de que votos brancos e nulos e abstenções ultrapassou os votos do Boulos. Isso nos quer dizer muita coisa. O Renato Freitas, exato, Renato, que é alguém, só uma questão, que é alguém vinculado ao universo da espiritualidade e da religião, ele está citando o Apocalipse da Bíblia. Conheço suas obras, você não é nem frio nem quente. Gostaria que você fosse frio ou quente, mas porque você é morno, nem frio nem quente, vou vomitar você da minha boca. Ninguém quer saber de gente morna, não. A gente quer quentura ou frieza. Nós estamos falando aqui com 2 campeões de votos, importante dizer isto, né? A Luana foi eleita com um cacetão de votos, 83.262 votos em São Paulo. E o Renato, em 2022, foi eleito deputado estadual com 57.880 votos, mas é bom lembrar que ele quase não sai candidato. Que boa parte da campanha estava aquela coisa dele ser impugnado, dele não poder sair candidato. Foi uma campanha arrancada ali no peito, na raça, né? E mesmo assim teve quase 60 mil votos. 2 campeões de votos. Então, essa questão que você trouxe, você também, Luana, essa é uma interrogação que eu queria fazer com vocês sobre a questão da política. Que lugar se ocupa na política? Virou uma moda na esquerda, ou nos setores progressistas, nem considero esquerda, de que o negócio é o consenso, que o negócio é o amor, que o negócio é juntar todo mundo. Mas política não é confronto? Vocês acham que luta de classes acabou e que, portanto, tem que juntar todo mundo e fazer uma grande roda de amor? Como é que é essa dimensão da política, de luta política e consenso? Luana? Olha, Mauro, eu fico até um pouco assustada com isso, porque é óbvio que não dá para colocar esse negócio de consenso, porque tem uma questão, não é questão de opinião, assim, né? A coisa de concordar, não concordar, não é dessa chave que a gente, na minha opinião, tem que olhar a realidade. É a partir da chave de posições na sociedade. Você pode achar o que você quiser, em termos de ser mais à direita, mais à esquerda, a questão é, você ocupa certo lugar na sociedade de classes. Assim, ou você é uma pessoa que tem bastante, portanto tem uma vida que até você consegue falar de amor, ou você vive numa camada social que você tem muita dificuldade de conseguir, eu acho que, de conseguir ter plenitude, né? Entende o que eu estou dizendo? Eu acho que falta essa chave de classe nessa visão. Não é só uma questão ideológica, né? É claro que a ideologia é parte importante. As pessoas não são máquinas de comer, dormir e trabalhar. Agora, tem que entender desse lugar de classe, entendeu? Eu acho que isso é importante. O consenso que tem que ser feito para mim, a aliança que tem que ser feito, são com os de baixo.
Não é exatamente nessa chave de quem pensa diferente. Pô, isso é acordo de cúpula, isso é acordo por cima. Para mim, a nossa frente ampla tem que ser com a pessoa que é da classe trabalhadora que tem uma opinião diferente da nossa. Essa é a frente ampla que eu tenho acordo, Mauro. Assim, a pessoa que é trabalhador igual a gente, é negro igual a gente, é periférico igual a gente, que pode ter uma posição de, sei lá, achar que o ideal é o conservadorismo, é não sei o quê. Acho que com essa eu tenho uma disposição de diálogo para a gente pensar. Com quem se beneficia de ideias conservadoras para se manter uma estrutura economicamente desigual, aí não é meu aliado. Então, é um pouco por aí, assim, o que eu entendo como essa coisa do consenso. E eu acho que é importante também, isso, assim, as próprias eleições estão provando, que a gente consiga falar de uma saída radical para o mundo, né? Porque, ó, as pessoas também estão vendo, né? Ó a situação ambiental, inclusive. Catástrofe climática, seca. São Paulo teve vários apagões durante a campanha que o incompetente do Ricardo Nunes não conseguiu evitar, junto com a Enel, empresa privatizada de energia. Isso, claro, tem a ver com privatização, descuido da cidade, mas tem a ver com mudanças climáticas. São Paulo vai passar novamente por uma crise hídrica, Mauro e Renato. Na região norte de São Paulo, eu estou indo agora para a Brasilândia, é uma das regiões que tem um dos maiores mananciais de São Paulo, lá onde falta água antes, porque lá é periférico. Assim, a questão é, se a gente não consegue expressar uma proposta de mundo mais justa, mais solidária, com mais responsabilidade ambiental, uma organização social em que a maioria é quem tem o seu benefício atendido, não uma minoria bilionária, se a gente não consegue apresentar isso, aí fica muito difícil. Alguém vai apresentar de uma forma distorcida, cínica, e vai levar corações e mentes. Isso aí. Renato, consenso e luta política. Dizendo aqui que a nossa Miriam Marx, nossa correspondente do Fórum Café lá em Nova York, já falou, Renato, ela estendido o convite para a Luana também. Venham a Nova York que vai ter tapete vermelho estendido para vocês. A Miriam Marx é muito relacionada com a Cláudia Dela Cruz e o Partido Socialista Marxista lá dos Estados Unidos. É porreta. Se for agora, no final do ano, recomendo muito casar com aquilo lá. É um gelo absurdo nesse final do ano. Pior que Curitiba, viu, Renato? Pior que Curitiba. Agora, a gente viu lá nos Estados Unidos também essa política aqui dos setores progressistas de aliança, frente ampla da Kamala. Tentaram conquistar setores do Partido Republicano para a candidatura dela, não trumpistas. E aí, Renato, consenso e luta política? Então, um dos motores do desenvolvimento, da progressão, do avanço, da conquista da extrema-direita tem sido, inegavelmente, o pânico moral. E o pânico moral, ele é conflitivo por princípio. Porque se é um pânico moral, quem que é o imoral? Temos que construir a figura da imoralidade. A figura da imoralidade e do imoral foi bem construído e consolidado, principalmente na figura dos LGBTIQIA+, e tal, e principalmente dentro desse espectro, na figura, né, das mulheres trans, por conta do banheiro, aquela coisa toda, que foi construída antes disso, a mamadeira de piroca, o kit gay. Então, girou muito em torno dessas pautas e foi colocada essa pessoa como inimigo. Mas teve outras frentes também. Além do pânico moral, teve e tem também o pânico em relação à segurança pública, né? Que esse é o mais permanente de todos. Talvez esse, em relação aos LGBTs e tal, seja uma novidade no período da democracia contemporânea nossa, né? A gente não tinha visto isso antes. Agora, em relação à segurança pública, isso é permanente no nosso país desde o processo de abolição da escravidão, né? Da falsa abolição, né? Então, inclusive, ontem foi o Dia da Consciência Negra, né? Dia de reflexão de tudo isso, tivemos vários eventos, aqui depois levantar essa bola, nós corta também. Mas voltando, né? E daí, quem é o inimigo que unifica a nação? O homem jovem, negro, pobre, de periferia, de grandes centros urbanos, com ensino fundamental incompleto.
Esse é que engrossa a estatística das mortes e que engrossa a estatística do superencarceramento no Brasil. 8 a cada 10 homens mortos por arma de fogo são negros. E, além de negros, também, se você for mais a fundo na pesquisa, verá que são pobres, moradores de periferia, com ensino fundamental completo. Ou seja, os inimigos que vão unificando a nação. Isso é conflito. Isso é puro conflito. Isso é extermínio, inclusive. Então, como nós, diante de um cenário e vivendo no país mais violento do mundo, em números absolutos, o terceiro que mais encarcera no mundo, como nós vamos tentar fazer uma campanha paz e amor, coraçãozinho? Ah, não, gente, que demodé, que coisa paia, saiu de moda isso daí, já no verão passado, essa coleção não vende mais nem na vitrine das melhores lojas, ninguém mais está afim da política paz e amor, coraçãozinho, comer pastel, pegar a criança no colo. Não pega. Todo mundo está diante de conflitos evidentes, escancarados, escandalosos, como foram os golpistas em janeiro, em Brasília. O conflito tomou conta do nosso país, dividiu o país, de certo modo. E a gente não precisa negar que o conflito exista para que haja, né, uma sutura, né, para que haja uma salvação. Pelo contrário, a gente tem que admitir a existência do conflito e dirimir, resolver sob o ponto de vista daqueles que são subalternizados, oprimidos, explorados, discriminados. Olha só o VAT, Vida Além do Trabalho. Um conflito evidente, por princípio. O patrão, no seu interesse, quer maior carga de trabalho para o seu empregado, para que ele tenha mais lucro, mais valia. O empregado, por sua vez, quer mais tempo de vida e menos tempo de trabalho. E ganhar o mesmo. Ou seja, reduzir a mais-valia, reduzir o processo de exploração para ter mais tempo de vida. Isso é conflito. E olha o sucesso que tem feito essa pauta, entre outras. Negar o conflito é jogar ao lado do dominador, é passar maquiagem, é enganar o povo e dizer ao povo que, ó, tudo coraçãozinho, tá tudo bem, tudo paz e amor. E o povo já não engole mais isso. É só ver o tanto de nulo, branco e abstenção, né? Não é à toa que o Rick Azevedo, agora vereador no Rio de Janeiro pelo PSOL. Pois é. Pois Tá é, muito e o Rick resultado. Azevedo... Está sendo alvo de uma perseguição brutal, o Rick Azevedo, porque ele, inclusive, condensa todo esse imaginário da ameaça, né? Preto, jovem, gay, era até anteontem. Gente, um ano atrás, ele estava encostando balcão numa farmácia, trabalhador de regime 6x1 numa farmácia, né? Então, pobre. E aí começa, né? A tentativa de matar civilmente o Rick Azevedo, desde a extrema-direita até segmentos progressistas que estão contra o fim da jornada 6x1. Eu vou devolver para cada um de vocês fazer um encerramento, que eu sei que a agenda de ambos está corrida, né? Estou segurando a Luana aqui, que está a caminho lá da Brasilândia, e o Renato também tem agenda na sequência. Luana, te devolvo para um encerramento e depois você, Renato. Mauro, eu queria agradecer a oportunidade, né, de fazer esse debate, essa discussão de forma tranquila. Às vezes parece que quando a gente tem uma posição mais crítica a essa linha aí da conciliação do amor, parece que a gente é adversário, né? Fico feliz como se a gente estivesse jogando do outro lado da direita. Fico feliz de ter esse debate aqui tranquilo com vocês. Eu acho que o exemplo que o Renato falou do Rick é um dos melhores que a gente pode usar para falar um pouco dos caminhos que a gente deve ir, né? Quando a gente vai para a realidade e apresenta a nossa radicalidade, não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Eu conversava com o Rick, a gente troca uma ideia há algum tempo, assim, desde antes dele ser candidato a vereador. Lá para maio, do começo desse ano, ele falava para mim dos métodos do VAT, né? De fazer as panfletagens nas farmácias, nos comércios e também de cobrar as assinaturas dos deputados federais para a PEC, para a pele da Erika Hilton. E aí ele falou para mim que pela internet mesmo uma galera começou a se juntar do movimento, né? Se identificar com a pauta, muita juventude, etc. Inclusive muita gente que se achava de direita. Muito jovem que se achava de direita e que entrava no VAT porque concordava com a pauta. Porque, trabalhava escala 6x1
E aí, que quando ia cobrar o deputado federal, chegava no seu deputado federal de direita. Ele falou que não era assim no começo do movimento. Os meninos chegavam falando, legal, vamos lá. Eu vou pedir aqui a assinatura do Kim Kataguiri porque ele vai assinar. A pessoa crente que o Kim Kataguiri ia assinar, achando real que ele ia. Porque ele vende que ele é antissistema, uai. Né? Pela lógica, assim, da pessoa, daria para concluir isso. Aí ela tinha um choque ao descobrir o lado que o Kim Kataguiri estava na nossa sociedade de classes de conflito. Então, assim, isso é uma das coisas que, para mim, mostra o quanto que a gente tem que cada vez mais ser radicalidade mesmo. E esses ataques que o Rick está sofrendo me desesperam, porque nós não podemos ter esse tipo de postura que vai nos levar à derrota. Assim, todas as direções dos partidos, Mauro, do pessoal do PT, tinham que dar graças a Deus que o Rick quis sair candidato. Graças a Deus que ele quis sair, inclusive, por nós, assim. Nas conversas que a gente teve, ele foi procurado por muita gente, vocês sabem, né? A direita oportunista. Foi procurado por Centrão, foi procurado, inclusive oferecendo, nem sei se eu posso falar isso, se eu não puder, acho que oferecendo muito mais recursos de campanha, viu, Renato? Ele falou, não, eu vou sair pela esquerda. Tinha que dar graças a Deus, entendeu? É sério, falando isso sendo muito francamente. Assim, porque ele teve essa coerência e é uma pessoa muito coerente. Então, assim, nós temos que cada vez mais, eu acho que, esgarçar e acirrar as diferenças com quem quer manter as coisas como estão. Não acho que é o momento de diminuir diferenças com quem tem interesse com a manutenção. Acho que é importante também a gente pressionar dentro da esquerda a não permitir políticas que sejam políticas neoliberais. Termino dizendo isso. A gente aqui em São Paulo tem diversas batalhas para cumprir. Acho que a primeira delas é contra o governador Tarcísio, que está se colocando aí como um novo expoente da extrema-direita. Não sei se vocês sabem esse dado, gente. Nos últimos 2 anos em São Paulo, aumentou 74% a letalidade policial. Repito, 74%. É uma guerra promovida pelo Tarcísio contra as periferias e contra a juventude negra em São Paulo. Isso é um dos grandes desafios, ele está tentando projetar nacionalmente. Dever nosso daqui de São Paulo e para cima desse governo. Isso é muito importante. Mas também é importante a gente também reconhecer que os governos de frente ampla, inclusive o governo federal, nós não podemos admitir nenhum retrocesso, inclusive do ponto de vista da política econômica. Eu não sei o que vai ser anunciado, o Haddad ainda não anunciou o pacote do ajuste fiscal, mas eu espero muito, Mauro, muito mesmo, que não tenha nenhum retrocesso na assistência e na Previdência. BPC, LOAS, porque se tiver, meu amigo, aí a derrota completa e total. Se um governo de esquerda, pelo menos lido como assim, né, por uma parte grande da população, que nós ajudamos a eleger, mexer em direitos fundamentais da população, em especial a população negra, isso daí, nossa, aí nós vamos para cima, Mauro. Nós vamos para cima real. E já existe um manifesto, que inclusive eu assinei, que é um manifesto contra pacote antipovo, que é, nós temos que nos posicionar, porque sabe qual é o meu medo, Renato? Meu medo é se mexer nos direitos sociais da população. Sabe quem vai estar na rua protestando? Se não for a gente, vai ser Nicolas Ferreira, vai ser Kim Kataguiri, vai ser essa extrema-direita que de forma cínica, porque eles são neoliberais, porque eles são sanguinários, vão de forma cínica ir para as ruas, supostamente defender os direitos sociais e vão achar terreno, vão achar espaço. Por isso que eu acho que é importante a gente ter essa posição, ser muito firme e não esconder quem a gente é, porque eu acho que é uma questão de sobrevivência na atualidade que a gente está vivendo, com toda essa catástrofe climática, social, uma crise econômica que não é crise para os de cima, né? É crise para a gente. Desigualdade social só aumenta, enfim. Eu acho que a gente tem que tomar lado cada vez mais, assim, por uma questão de sobrevivência mesmo. Desculpa. Renato, para encerrar... Opa, agora o Renato congelou. Não, descongelou, tá aí. Pronto. Olha, não, eu acho que descongelou. Uma coisa, né, do Rick, ainda vou né, nessa questão do VAT, eu acho que o VAT merece todas as reflexões possíveis, porque é um movimento inusitado, né, inesperado, por diversos ângulos, e inaugural. Eu vi aqui alguém colocou no chat, a CUT, os centrais sindicais discutem a questão da redução da jornada de 44 horas para 40, se não me engano, essa que é a bandeira, né? A bandeira já de década, já, né? Só que, a última vez que eu fui num evento aqui de central sindical que falava alguma coisa de redução de jornada de 44 para 40, veja que tímido, já começa assim, né? 4 horinhas, né? De 44
para 40. Tipo, não muda quase nada. Mas beleza. Além de muito tímido, pô, o que tinha lá era uma faixa gigante e um sorteio de um carro para todo mundo ali, tá? Uma festa, né? Essa coisa das centrais, no Dia Trabalhador, sorteio do carro e tal. Meu, não tinha panfleto, não teve falas, não teve explicação de impacto, não teve também proposta de organização, GT de trabalho, pessoas nas ruas, nos bairros, campanha permanente. Então você vê que é um método defasado, né? O do caminhão de som, companheiro e tal, todo mundo na briga dos egos, das vaidades, falando aquilo que o outro já falou, com aquelas clichês que todo mundo já está cansado de ouvir, né? Prendendo as pessoas ali por conta do sorteio do carro ou de outros, com todo respeito à organização sindical. O que eu estou dizendo é que os tempos mudaram e, infelizmente, as lideranças das estruturas sindicais acabaram não acompanhando a mudança dos tempos, ficaram para trás e o método organizativo acabou não tendo mais impacto, como é o dia de, com exceção de alguns grandes centros, alguns parques industriais. De modo geral, os sindicatos têm muito pouca abrangência. E o Rick fez isso a partir de alguém não sindicalizado, um trabalhador ali do balcão dele, olhando e falando, caralho, mano, hoje é feriado, e os caras estão me mandando minha folga, quer dizer, e os caras estão me mandando a fazer, estão me mandando mensagem, estão me ligando, eu não aguento, pô, vocês aí de casa, vocês aguentam? Como que vivem 6 por 1? Imagine eu que não tenho filha, né? Dizer, não tenho filho, não tenho passarinho para dar água. E imagine a pessoa que tem família gigante, que tem problemas de saúde, crianças especiais, hemodiálise, sabe? Várias coisas, dons, habilidades que quer exercer, quer praticar. A gente não pode viver porque está trabalhando, é isso? Se a gente trabalha para viver, por que a gente morre trabalhando? Não pode, está errado. E muitas pessoas, por um aparelho de celular, se identificaram e falaram, caralho, esse cara aí não é de esquerda, de direita, de centro, ele não é nem de partido. Ele só está falando a verdade. Ele é como eu, ele é trabalhador, ele só está falando a verdade. Muita gente. Por quê? Porque a causa dele tinha potencial de universalização. Eu acho que aí a gente entra num ponto central da política hoje. As pautas, se não tiverem em potencial a possibilidade, né, de universalização, acho eu que elas, pelo menos no executivo, têm que ser colocadas um pouco mais na humilde. Não que colocada de lado, mas dar um passo atrás. E eu digo isso colocando, por exemplo, a nossa pauta negra, brasileira. Pô, a gente pode tirar de... A segurança pública é uma pauta universal e nos ampara uma segurança pública democrática, radical, que não tenha como finalidade o extermínio nem o controle da população negra. Ela é universal e nos ampara. A reforma agrária, depois da lei de terras, depois da falsa abolição da escravatura, nós moramos nos morros, nas beiras dos rios, nos alagados, submoradias, a questão da racismo ambiental se dá muito a partir dessa perspectiva. A reforma agrária nos aproveita de imediato, nós, população negra, portanto, é uma pauta também universal. A nossa pauta negra, a luta contra o capitalismo é universal e é uma luta negra porque o capitalismo é um instrumento neocolonial de expoliação, de pilhagem, de manutenção de uma ordem europeia capitalista que não foi inventada por nós. Então, nossa luta é universal. A luta das mulheres é absolutamente universal. O patriarcado e o domínio sobre as mulheres se dá em diferentes ordens econômicas dentro do lar, a partir principalmente da figura do pater-famílias, que é uma figura romana e europeia, e que, por serem os colonizadores, acabaram tendo um impacto e uma influência muito grande. Então, o que o Rick nos mostrou foi isso. Olha, se vocês tiverem uma pauta que é passível de universalização, invistam. Vai com tudo. Mergulha, pula. E corajosamente ele fez isso e o resultado nós estamos vendo agora, né? Maravilha. Verônica Voz do Fogo. Bom dia, camaradas. Muito bom conhecer a Luana. E sempre uma alegria ouvir e ver o Renato. Admiro-o muito. A historiadora Patrícia Valim esteve aqui 2 semanas atrás e nos recordou uma coisa, ou nos revelou uma coisa.
a jornada 6x1 é uma decorrência direta da escravidão. Na escravidão, a jornada era 6x1, porque num país pretensamente católico, os escravos e as escravas trabalhavam de segunda a sábado. E domingo era o dia da missa. Então, no domingo, eles não trabalhavam. Era o dia, inclusive, em que escravos e escravas tinham para poder plantar sua mandioca, para poder, enfim, cuidar minimamente da sua vida. Ou seja, nós estamos falando de uma escala que é uma escala que vigorava no tempo da escravidão nesse país. É um negócio chocante, né? Que tem a gente a favor da manutenção ou contra o fim dessa escala. Bom, Mauro vai profetizar agora aqui. Vocês dois são jovens, duas lideranças negras, de esquerda, bons de voto, bons de discurso, bons de ligação com os mais pobres no país. De esquerda, repito, minha profecia, vocês vão estar juntos muitas mais vezes nos próximos anos, muito próximos na luta política nacional, que para mim é motivo de grande alegria, para mim foi uma honra e uma alegria tê-los aqui. Luana, a gente se viu recentemente em São Paulo, ainda durante a campanha eleitoral. Renato, eu estou precisando te dar um abraço e um beijo, que faz muito tempo que a gente não está junto. Foi muito bom. Obrigado, viu? Satisfação. Obrigado. Obrigada, gente. Ó, beijo para vocês. Gostei da previsão aí do Mauro. Nossa luta é imensa. A gente tem que ter muita esperança. Temos um longo caminho. Axé. Axé. Tchau, gente.